Boa tarde, CDD 03. Sejam todas bem-vindas, né? Como vocês sabem aí, hoje voltamos para o conteúdo online, né? Por causa do decreto, não foi por causa da escola, né? Como vocês sabem, assim que liberam a gente já volta imediatamente, porque a gente sabe a importância das aulas presenciais para todas, né? Eu sei que tem algumas que preferem online por questão de locomoção, entre outras questões de até mesmo de cuidados, né? Mas a grande maioria dessa turma prefere bastante a aula presencial, né? E aí eu tô vendo que hoje, não sei o porquê, só temos 3 alunas presentes até um determinado momento. Mas a aula será gravada, será hoje a nossa revisão. Então hoje o nosso conteúdo totalmente será a revisão para a nossa prova, que será próxima semana. Então próxima semana a gente realiza a prova de vocês e finaliza aí o módulo de atividades físicas e recreativas, né? Não só o módulo, como vocês também irão finalizar o curso de vocês, né? Então, vamos lá. Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho? Deu um ok aí, Elizabeth, Rosimar. Só Sim, para mim saber que vocês sim, estão conseguindo me ouvir direitinho, estão me acompanhando. sim. Ok, obrigada. Então, vamos lá. Deixa eu disponibilizar aqui meu slide. Vocês vão dizer se vocês estão visualizando ou não aí na casa de vocês. E aí, estão conseguindo ver o slide? Sim. Sim, ok. Então vamos lá, gente. Hoje eu vou trazer para vocês, né, os principais conteúdos que eu costumo cobrar aí na nossa avaliação. Então eu vou focar, né, literalmente nos pontos que eu mais abordo aí durante a nossa avaliação. Então, os capítulos a gente pode ir falando assim no decorrer que vai passando aqui os conteúdos. Porém, não é só um, não é só dois, né? Vai ser o que vai ser mais cobrado aí na prova, ok? Então, quem tiver com seu material, Rosimar até perguntou se ia usar o livro. Sim, eu sempre uso o livro de vocês. Então, quem quiser pegar o material aí e ir acompanhando, será perfeito, perfeito, Eu vou ok? procurar, professora, porque eu guardei também guardado que eu não tô achando. Peraí, viu? Tá certo, Rosimar, não tem problema não. Tudo tranquilo, viu? Não, eu vou procurar. Então, vamos lá. Gente, vamos começar aqui. Só um minutinho, deixa eu só ver aqui um negócio aqui. Que acho que alguém tá querendo entrar, só um minuto. Tá tudo juntinho, professor. Eu fiz uma faxina aqui. Aí disse, Vamos, como eu falei pra vocês, vamos começar agora com os assuntos que eu sempre gosto de cobrar um pouco mais aí nas nossas avaliações, certo? Então, sei. nosso conteúdo de hoje, o que vocês esperam para hoje será a nossa revisão para a nossa provinha, como eu já tinha falado para vocês. Achei, professora. Achou, deu tudo certo, né, Rosimar? Deu lá pro filho. Tá ok. Gente, nós iremos revisar, como eu falei para vocês, os assuntos que eu mais cobro em prova, porém, eu queria saber de vocês, né, o que é que vocês têm mais dificuldade. Eu sempre gosto de perguntar a vocês, eu não sei se vocês perceberam, mas no início da aula eu sempre tento estimular vocês a lembrarem o que a gente viu na aula anterior, né? E no final da aula eu também sempre pergunto se vocês têm dúvidas, né? Para justamente manter aí tudo tranquilo, tudo muito bem amarrado. E aí hoje eu queria saber de vocês qual é as dúvidas que vocês mais têm. Quais as maiores dificuldades? Professora, eu fiquei com dúvida sobre tal assunto, que aí a gente foca e esclarece um pouco mais. E aí, alguma de vocês tem alguma dúvida? O meu foi no primeiro capítulo, no início. No Noções primeiro, de, né? noções de como. Esse nome aí pra você dizer. Bem Pronto, difícil. a gente vai revê-lo. Maria Guiar, a gente vai revê-lo, certo? Então, muito bom você ter falado que a gente vai rever ele também. Alguém mais? Alguém mais ou tá tranquilo? Olha, professora, é o seguinte, eu passei por esse período de Covid, então eu estava assistindo as aulas, mas não estava tão concentrada, não vou mentir, porque
Mas, à medida que a professora for falando aí, se eu ver alguma dificuldade, eu falo. Pronto, ótimo, Rosimar, muito bem, ok, obrigada. Então vamos lá, meu povo. Vamos iniciar. Eu separei aqui, como eu falei para vocês, o que eu mais gosto de cobrar em prova. Então nós iremos revisar sobre noções da psicomotricidade, que é o capítulo 1 do material de vocês. A diferença de atividade física e exercício físico, né? Como também nós iremos relembrar aí sobre os benefícios da atividade física, né? Nós iremos ver alguns pontos também sobre a importância da prática de atividade física para portadores de necessidade especial. Vamos ver também sobre o capítulo que fala sobre o treino de equilíbrio e fundamentos de treino de resistência, que serão os assuntos que a gente vai abordar aí na nossa avaliação, certo? E aí, como o Rosimar até disse a opinião dela, de acordo com o que a gente vai falando aqui, caso for ficando alguma dúvida, né, vocês já vão aí levantando o bracinho, liberando o áudio e perguntando, ok? Como tá chegando mais gente agora, deixa eu só dar uma pausazinha aqui para fazer a chamada de quem chegou agora. Então, chegou Dora Meirelles, Maria das Dores Meirelles. Chegou Elilde. Maria Elilde. Maria Elilde é sua primeira vez online, né, conosco? Não é isso? Libera aí seu áudio tá bloqueado. Professora, eu tô na parada de ônibus. Ave Maria, minha filha, pois cuidado, pelo amor de Deus, pra não ser assaltada. Tá certo. Seja bem-vinda. Cuidado, pelo amor de Deus. Silvana também entrou agora. Deixa eu colocar aqui Silvana. Ana Karen também entrou agora. Deixa eu colocar aqui. Ok, pronto. Coloquei as pessoas que estavam aqui, que entraram depois. Deixa eu voltar aqui para os slides. Gente, então, nós iremos aí relembrar sobre a psicomotricidade, né? Como eu falei para vocês lá no iniciozinho, que foi o nosso primeiro assunto, é o primeiro capítulo do livro de vocês. Então, a gente viu que a psicomotricidade, a maior função dela, né, é estimular o indivíduo, o ser humano, a se desenvolver, né, da melhor forma possível através de vários estímulos, né, tanto físico, né, os estímulos motores, como também a questão cognitiva, a questão intelectual dessa criança vai ser estimulada. Então, a psicomotricidade, ela é a ciência que tem como objetivo de estudo o homem, né, através do seu corpo, em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. Então, como eu tinha falado para vocês lá no nosso iniciozinho do conteúdo, que todo indivíduo nasce sem saber literalmente de nada, né? E aí uma criança, ela nasce só contendo inicialmente os reflexos primitivos, que são os reflexos de sobrevivência. Porém, essa criança, ela não sabe de nada, ela não sabe andar, não sabe falar, não sabe interagir, não sabe responder alguma coisa quando a gente fala, não sabe nada. Porém, de acordo com os estímulos que a gente vai fazendo, a criança vai sabendo se alimentar, vai sabendo identificar algo, né, ou alguma coisa desse tipo. Então, a psicomotricidade é essa evolução, tanto motora, de uma criança que nasceu apenas movimentando os bracinhos e as perninhas, mas que não tem habilidade nem de segurar, por exemplo, a sua cabecinha, né? Mas com o decorrer do tempo, ela vai sim ganhando aí condições motoras para isso, para segurar a cabeça, para sentar, para rolar, para engatinhar, para andar e etc. Como também a questão intelectual, né, da criança desenvolver aí as suas emoções, a sua inteligência, conseguir resolver pequenos problemas e entre outras situações que a gente falou. Então, eu posso até dividir a palavra psicomotricidade em psi, em emoção, o co de cognição, o motri de movimento humano, né, e a idade das etapas
né, da vida do ser humano. Então, a psicomotricidade é tudo isso aí que eu falei para vocês e é extremamente importante a gente estar atenta a cada detalhe da evolução de um indivíduo, né? Porque a gente sabe que existe patologias, existe algumas doenças que atrasa esse desenvolvimento. Então, tem crianças que demoram a falar, demoram a andar, tem dificuldades em se locomover, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque tem alguma patologia, né? E aí a gente precisa identificar quando algo é diferente, né? Quando algo está sendo muito demorado para ser adquirido por aquela criança. E aí a psicomotricidade, ela tem essa função do estímulo, né, externo para trabalhar o interno dessa criança, ok? Maria Guiar, deu tranquilo até agora? Deu para entender? Sim, professora. Professora, volta só um pouquinho aí, porque eu estou copiando esse Volto sim. comunicado. É porque quando eu vou aqui abrir a tela para ver vocês, eu saio do slide, mas eu vou voltar sim. Peraí. Falta só o nome, idade só. Significa Tá o quê? certo, não tem problema não. Eu vou colocar agora aqui pra você. Pronto, coloquei. Obrigada. Nada. Tudo tranquilo. Quando você terminar, você só avisa pra me passar aqui, tá? Se terminar de escrever, você só me avisa só pra mim terminar Passar, aqui. professora. Ok. Pode passar. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, não fiquem envergonhadas. Vocês liberam o audinho de vocês aí e perguntem, certo? Eu vi que algumas pessoas estavam comentando no grupo que estava tendo dificuldade. Então, para vocês tirarem essa dificuldade do meio do caminho, vocês precisam interagir, perguntar. Então, esse é o momento, tá bom? Que eu tô aqui 100% para vocês, para justamente a gente moldar aí esses conhecimentos. Gente, a psicomotricidade, como eu falei para vocês que ela trabalha toda a questão motora, física, intelectual da criança, ela vai trabalhando por partes. A gente pode até dividir a forma de estimular uma criança. E aí eu falei para vocês sobre a questão dos elementos, né, da os elementos psicomotores, né, que cada um aí tem um foco diferente de ser estimulado. Então a gente viu o esquema corporal. Só um minuto que tem alguém querendo entrar. Só um minuto. A gente viu o esquema corporal, que é quando o indivíduo ele começa a observar, né, começa a ter a consciência do seu próprio corpo como meio de comunicação, consigo e com os outros onde ele vive. Né? A gente viu a imagem corporal, que é quando a gente consegue nos ver e perceber como a gente somos, né? Então, por exemplo, a criança ela precisa ter o reflexo de si. A gente sempre tem que estimular a criança a ter esse retorno, esse feedback visual dela poder se ver, né? Porque às vezes você vai pegar uma foto de uma criança, antigamente o povo dizia muito assim, não pode colocar a criança na frente do espelho porque a criança demora a falar, né? Não sei se vocês ouviram esse ditado, mas isso é um mero mito, certo? Porque não é real, né? Isso não existe, ao contrário. Se vocês observarem, existem aí vários brinquedinhos que são para crianças que vêm com espelho, né? Não é nem aquele espelho de verdade, mas tem a intenção aí, né, de trazer o feedback visual para essa criança. Então, quando a criança ela não tem esse feedback visual, ela não tem o hábito de se ver, ela tem a dificuldade de se reconhecer. Então, às vezes você pega o álbum da família, aí alguém com o áudio ligado, tá dando interferência. Deixa eu ver quem é. Você quer falar alguma coisa, gatinha? Sim. Diga. Professora, aí a prova essa aí é a revisão da prova, né? Isso. Tá, aí a prova também vai ser online, é assim? Eleilde, até agora, né, porque estão entrando aí na justiça para ver como é que vai ficar essa situação das aulas presenciais ou não. Então, daqui para próxima semana, até antes da próxima semana, vocês irão ter esse retorno das aulas presenciais.
Tá O certo. SEBRAC hoje, é por isso que teve até uma demorazinha de responderem a vocês, né? Se ia ter aula presencial ou não, porque a gente estava aguardando a resposta, né, da coordenação aí, para dizer se a gente ia ter ou não. É tanto que eu fui pro SEBRAC, eu me preparei totalmente para dar aula presencial e depois a gente teve que voltar para fazer a aula online. Então, eles estão vendo aí a possibilidade de voltar presencial. Então, eu acredito, né, que talvez tô aqui, ó, fazendo figa para segunda-feira já está tudo normal, presencial. Mas eles vão informar, Tá certo. viu? Tá certo. Se Deus quiser, vai dar certo. Vai dar certo, vai sim. Eles estão lutando muito. O advogado do SEBRAC estava numa reunião, né? Isso foi o meu patrão até que me falou que eles estavam numa reunião agora à tarde para resolver isso. Por isso que não foi comunicado a vocês desde cedo, desde manhã, que não ia ter aula, porque eles estavam tentando ver se conseguia pela justiça de ter aula hoje ainda presencial. Mas aí a gente teve essa dificuldade e aí eles vão dizer se a partir de amanhã, eu acho que eles já vão ter até essa resposta, se vai continuar ou não a aula presencial online, certo? Mas aí a gente comunica a vocês como é que vai ser, viu? Deixa eu voltar aqui. Lucas, pega um pouquinho d'água ali pra mim. Deixa eu voltar aqui. E aí a gente falou sobre a imagem corporal, que é a questão do feedback, de você visualizar, se ver novamente, né? De você ter essa noção de como você é. Então, às vezes você pega uma foto de família, aí você vai mostrar a criança, ó, aqui é sua mãe. Aí você pergunta até com o dedinho, quem é esse? Aí às vezes ela diz, né? Papá, mamãe, Dedé, quem ela chama, né? Tiver mais alguém, irmãos, essas coisas, ela fala tudo. Mas quando chega na imagem dela, a criança ela não se reconhece, aí ela fica calada, né? Por quê? Porque ela não tem esse ato de se ver. Por isso que é importante sim a criança ela ter esse feedback visual para ela saber como é o cabelinho dela, que cor é a pele, como é a boquinha, os olhos. Então, por isso que é importante a gente sim estimular essa imagem corporal da criança, certo? O tônus muscular, né, que também é estimulado e é desenvolvido através dos movimentos, do estímulo que a gente faz com as crianças. E o tônus muscular, ele é a tensão fisiológica da nossa musculatura. Então, todas vocês que estão aqui assistindo essa aula agora, né, vocês têm um tônus muscular saudável, né, um tônus muscular equilibrado. Então, vocês nem tem a mais nem a menos. O tônus de vocês aí é bem equilibrado. Só que existem algumas patologias que podem alterar aí esse tônus. Então, por exemplo, um paciente com síndrome de Down, ele tem, quem já trabalhou, quem convive com uma criança com síndrome de Down, sabe que eles são muito molinhos, eles são bem mais flácidos, eles são, né, tem um tônus diminuído. Então, eles têm uma dificuldade em se desenvolver mais rápido por causa dessa tensão da musculatura ser um pouco menor do que a normal, certo? E aí existem outras patologias que aumentam esse tônus. Então, por exemplo, criança que tem PC, que tem paralisia cerebral, né? Que é aquela criança que a gente vê bastante passando nas propagandas aí da Criança Esperança, né? Daqueles programas que ajuda algumas instituições, que é a criança na cadeirinha de roda, e elas ficam até bem assim... a gente visualizando, a gente acham bem desconfortável pela posição que o corpo fica, né? O tônus é tão elevado que às vezes começa a desenvolver malformações, então começa a trazer algumas deformidades para as mãos, né? Às vezes as mãos ficam bem tortas, a coluna, né? O corpo, as perninhas tendem a ficar mais encolhida ou esticadas. Vai depender muito do tônus dessa criança. E o tônus é muito rígido, muito duro, né? E aí, por isso, que vai estimulando aí essas deformidades corporais, certo? Nós temos a coordenação global e a motricidade ampla, que é quando a gente começa a trabalhar com vários grupos musculares. A motricidade fina, quando a gente começa a trabalhar pequenos grupos musculares, como, por exemplo, quando a criança começa a pintar.
e respeitar o traço do desenho, né? A gente fala que a criança tem uma boa praxia fina. Quando vai comer, que aí ela tá usando só o punhozinho para levar a comida até a boca, né? É uma forma de trabalhar a motricidade fina. O espaço temporal, né, que é quando a criança tem noção de espaço. A gente sabe que criança não tem muita noção de espaço. Então, a criança não tem noção do que é grande, do que é pequeno, do que é fundo, do que é raso, do que o que tá perto, o que tá longe, o que é largo, o que é mais estreito, né? Eu até falei pra vocês na aula que a gente teve de psicomotricidade, de vários vídeos que a gente vê de criança aí com a cabeça engalhada em algum lugar, né, presa em algum local. Por quê? Porque eles juram que eles conseguem passar por ali, sabendo que não, a gente vendo, né, nós que já temos essa parte da organização do espaço temporal desenvolvida, a gente sabe que a criança não cabe, mas na cabecinha delas, elas cabem sim, elas passam sim, e aí findam ficando presas, né. Ritmo, que é a questão de você conseguir ter um bom movimento ritmado, né? Então, consiste na repetição de um ato motor. A gente sabe que a criança também é totalmente não tem tanto ritmo, mas com o tempo ela começa sim a ter um pouco mais desse ritmo. Bater palminha, cantar musiquinha, dançar, né? Tudo isso estimula o ritmo. Lateralidade, que é quando a criança começa a desenvolver o lado direito e o lado esquerdo, saber movimentar os dois lados do corpo. E o equilíbrio, né? Que criança é muito desequilibrada. Tanto que quando elas começam a andar, as perninhas, né? A base delas é bem alargada, é bem aberta. E aí elas tinham um andadozinho mais para um lado, um andadozinho mais para o outro. Mas com o tempo, de tanto elas praticarem aí o caminhar, elas conseguem desenvolver com mais perfeição o caminhar delas, certo? E aí, passando aqui, alguma dúvida até então, gente, sobre psicomotricidade? Não, professora. Ok, qualquer coisa é só falar. Então, a psicomotricidade, como eu falei pra vocês, ela é bem curtinha e bem tranquila. Deixa eu ver aqui que tem alguém querendo entrar. Agora vamos para o segundo capítulo, né? Que a gente vai falar sobre a diferença. Vamos revisar, né? A diferença de atividade física e exercício físico. Vocês lembram qual é a diferença de um para o outro? Alguém poderia dizer? Qual é a diferença de um para o outro? E aí? Alguém? Ou não? Não? Então vamos lá, né? Gente, a atividade física, ela é qualquer ação que rompa aí o sedentarismo. Então, a atividade física são atividades do dia a dia, né? Atividades que não são planejadas, que não precisam ali de ter um controle de série, de repetições, né? A atividade física é atividade do dia a dia, é arrumar uma casa, é passear com o cachorro, é fazer uma caminhada, é ir ao supermercado, é fazer uma faxina. Isso se encaixa em uma atividade física, que é qualquer ação que rompa aí o seu sedentarismo, que faz você se movimentar, né? Então, eu tô dentro de casa, eu passo o dia todinho sentada, sem fazer nada, eu sou aquela pessoa extrema, né? Sedentária. Mas aí tem pessoas que vive dentro de casa fazendo várias atividades ao mesmo tempo. Então, movimenta para um lado, movimenta para o outro, faz uma coisa, faz outra, né? E aí, esse movimento que eles fazem, sem ter muito, sem ser planejado, sem ter série, sem ter repetições, se encaixa em um tipo de atividade física, né? Como eu falo, tem até o exemplo aqui, ó. A atividade física, ela é caracterizada por qualquer movimento corporal rompendo o estado do sedentarismo. São consideradas atividades físicas ações do cotidiano, como caminhadas, varrer a casa, passear com o cachorro, brincar e etc. Se encaixa aí em um tipo de atividade física, ok? Vou perguntar na prova.
qual a diferença de atividade física e exercício físico? Aí vocês vão lá e colocam. A atividade física é qualquer ação que rompa aí o sedentarismo. E pode até dar o exemplo, como varrer uma casa, fazer uma caminhada, lavar um carro. Então, são exemplos de atividade física. Aí, por outro lado, nós temos aí os exercícios físicos, né? E aí, o que é o exercício físico? Que existe uma diferença de um para o outro. O exercício físico, eles são movimentos sistematizados que trabalham grupos musculares específicos. Então, por exemplo, quando você quer ficar com a barriga chapada, né, com aquela barriga bem sequinha, você vai fazer exercícios focado para a sua barriga. Então, começa a fazer abdominal, começa a pegar mais peso, aí você precisa ter série, precisa ter repetições, né? São exercícios mais focados, né? Da mesma forma, para trabalhar definição de braço, né? Ganhar aí massa muscular. A gente se encaixa no tipo de exercício físico, onde você vai trabalhar aí seu bíceps. E aí vai ter que fazer aí, pegar um halter, né? Pegar um peso para trabalhar somente essa musculatura. Então, os exercícios físicos são, né, exercícios programados, sistematizados, que trabalham grupos específicos, né? Tanto com série como repetições aí. E os exemplos de exercícios físicos são a musculação, flexão, abdominais, né? São tipos de exercício físico. Então, varrer casa, caminhada, passear com cachorro, cuidar do jardim, não se encaixa em um tipo de exercício físico. Mas, porém, outros tipos de exercício podem sim se encaixar, como abdominais, flexões, prancha, né? É tudo que gera força e que vai trabalhar com grupos musculares específicos, se encaixa aí num tipo de exercício físico, ok? Até então, tô dando para entender, tá dando para acompanhar? Alguém pode dar o feedback, dizer sim, professora, tá dando para entender, tá dando para acompanhar. Ou não, professora, não tô entendendo. E aí? Sim, Tá professora. dando para Eu tô acompanhar. entendendo. Sim, professora. Ok, obrigada, meninas, obrigada. Show de bola. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, certo? Eu posso perguntar também na prova, cite os benefícios das atividades físicas e dos exercícios físicos. E aí vocês vão trazer na lembrança de vocês, né, o que é que essa prática que a gente tanto falou, eu falei tanto para vocês. Eu acho que de todas essas aulas que a gente tivemos, eu não repeti menos de 10 vezes o quanto é importante a gente praticar atividade física para a nossa saúde, né? E aí os benefícios são redução de gordura corporal, melhora o sistema cardiovascular e abdômen pulmonar, então fortalece nosso coração, nosso pulmão, auxilia na prevenção de doenças, como por exemplo, doenças vasculares, cardíacas, hipertensão, AVC, né? Então a gente sabe que a prática do exercício e da atividade física, ela só vai acrescentar coisas positivas para a sua vida, né? Melhora a força muscular, diminui o estresse, melhora o humor, prevenção de depressão, controle da ansiedade, aumenta a autoestima, melhora a qualidade do sono e a qualidade da vida, né? Então, a gente sabe que a atividade física, ela só vai trazer benefícios para a nossa saúde, né? Situações aí que tinha pessoas, por exemplo, que tomavam medicação para dormir. Quando começou a praticar uma atividade física, parou, né? Porque o corpo já não tinha mais a necessidade de tomar aquelas medicações. Pessoas que tinham diabetes e hipertensão aí irregulares, né? Que era direto na medicação. E aí, junto com a alimentação e a prática de atividade física, conseguiu controlar essas duas patologias. Então, nós sabemos que os benefícios são milhares e a prática de atividade física tem que estar sempre focada aí no nosso dia a dia, ok? Então, esses são um dos benefícios que a gente fala da prática de atividade física. Deixa eu ver aqui que tem alguém querendo entrar, só um minuto.
E aí, passando para o próximo capítulo, nós iremos falar, né, revisar sobre os benefícios da atividade física para os portadores de deficiência. Porque a gente falou sobre pacientes acamados, nós falamos sobre idosos, sobre a importância do exercício para criança, sobre a importância do exercício para portadores. Então, vamos dar uma relembrada aí sobre esses benefícios, o que isso pode trazer e agregar na vida dessas pessoas. Então, a gente sabe que quando o paciente ele começa a praticar, né, uma atividade física aí, ele vai ter aí o estímulo da sua independência e autonomia, né? Melhora a socialização, a autoestima e a autoimagem. Melhora as funções do sistema circulatório, digestório, reprodutor e excretor. Melhora a força e a resistência muscular. Melhora o equilíbrio estático e dinâmico. Aprimora a coordenação motora e proporciona aí uma melhor qualidade de vida. Então, a gente sabe que os benefícios são milhares também para o paciente com alguma deficiência, né? Portador de alguma deficiência, independentemente de qual seja essa deficiência. E aí a gente viu que é importante, seja a deficiência visual, física, mental, seja qual for, né? A gente precisa estimular essas pessoas a praticarem sim um tipo de atividade. Não existe um limite de vocês assim, ai, fulano, só porque é cadeirante não pode fazer isso. Quem vai dizer o que pode, o que não consegue, o que consegue, é o próprio cadeirante, né? Apesar que eles nos surpreendem cada vez mais, ok? Alguém queria falar alguma coisa? Eu escutei alguém tipo liberando o áudio e não. Então, vamos voltar aqui. E aí, para esses pacientes que são portadores de necessidades especiais, né, de deficiência, para realizar qualquer tipo de atividade, eles precisam se sentir seguros, né? Eles precisam ter uma intensidade inicial do exercício leve. Eu não tenho como cobrar de um paciente muita coisa se ele é sedentário. A gente sabe que, eu já falei isso para vocês, até presencial, que a gente pode estimular o paciente a vir passar mal, né? Quando a gente quer aumentar as intensidades de uma pessoa que é sedentária. Adaptações dos exercícios sempre é muito bem-vindo para esse público, porque às vezes o paciente tem uma limitação em tal coisa, mas se a gente adaptar, ele consegue fazer aquela coisa ali perfeitamente. Então, as adaptações são muito bem-vindas. E tá sempre ali sendo o guia desse paciente quando o paciente tem alguma deficiência auditiva ou visual, certo? E aqui são exemplos de atividades que podem ser feitas e realizadas aí com esses pacientes, certo? Então, natação, corrida, ciclismo, musculação, os esportes coletivos, as trilhas, o yoga, o pilates, a dança. Então, existem vários e vários tipos de exercícios e atividades que a gente pode estimular um paciente a querer realizar, né? Pronto, tem paciente que tem dificuldade, eu não gosto muito de esportes coletivos, eu não gosto muito de basquete, futebol, essas coisas, vôlei, não gosto. Mas se adapta muito bem à natação, né? Então é muito importante a gente saber ali indicar algo que aquele paciente goste e ele tenha vontade de fazer. Como eu sempre digo para vocês, quem vai dizer quem quer o que quer é eles, né? Não existe limitações para eles. A gente é que impõe, às vezes, talvez não consiga, mas eles precisam tentar para realmente saber se conseguem ou não, ok? Alguma dificuldade até então? Alguma questão que eu não tô entendendo, não tô conseguindo assimilar, alguma coisa do tipo? Não. Não? Ok, então vamos dando aqui continuidade. Gente, a gente também viu sobre o treino de equilíbrio aí, né, no conteúdo de vocês. E a gente viu o quanto é importante a gente estimular os pacientes a continuarem equilibrados, né, durante toda a vida. A gente viu na aula passada presencial, quem foi presencialmente,
viu quanto vocês que são jovens, são pessoas extremamente jovens, né, tem aí já vários déficits em várias situações, né, de equilíbrio, de força, de coordenação e entre outras coisas que a gente já tinha feito lá, que a gente fez, realizou lá na sala de aula, né? E isso é um ponto para se atentar, porque se vocês são jovens e com essas dificuldades, a gente sabe que quando chegar na terceira idade vai ser uma pessoa que muitas vezes vai ficar imóvel, né? Aquela pessoa que não tem muita resistência, força, equilíbrio para fazer muita coisa, porque justamente não era estimulado, né? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que alguém liberou o áudio. Deixa eu ver aqui quem foi. Não, bloqueou. Então, minha gente, o equilíbrio, ele é a capacidade de uma pessoa permanecer ereta e firme quando ela está parada, em pé, sentada ou até mesmo durante o movimento. Então, se eu tô sentada, eu preciso ter equilíbrio, porque se eu não tiver equilíbrio, eu caio pra frente, caio pra um lado, caio pro outro, né? Em pé, do mesmo jeito, tanto tenho que ter equilíbrio quando eu estiver me movimentando, quando eu estiver parada, né? E realizando as atividades do dia a dia, né? Tem pessoas que se machucam a realizar a atividade do dia a dia porque perde o equilíbrio. E aí, a perda da capacidade de se equilibrar pode aumentar os riscos de queda. E aí, o público que é muito, muito afetado é os idosos, né? Que tem a tendência a perder um pouco mais o equilíbrio corporal, que com o passar dos anos é um fator aí estimulado pela velhice, né? A perda do equilíbrio. E aí a gente precisa se atentar ainda mais a esses detalhes. Criança cai muito, professora. Criança também é muito desequilibrada. Mas aí a criança está na fase do aprendizagem, né? Ela tá ali, ela cai muito porque ela tá tentando muito manter o equilíbrio. E aí chega um momento que ela vai parar porque ela já tem uma boa consciência, né? O corpo dela já tem aí uma boa consciência sobre a questão do equilíbrio. Então, nós sabemos que as quedas podem levar a um grau de dependência. Muitas de vocês são contratadas para cuidar de pacientes após eles sofrerem uma queda, né? Porque começa a depender ainda mais de uma pessoa. E às vezes pode até estimular a morte prematura de um paciente. Então, é muito importante a gente visar aí essa qualidade de vida por mais tempo do paciente. Então, o treino de equilíbrio, o maior objetivo dele é diminuir os riscos de queda para esse público. Então, ele reduz aí em torno de 35% a 45%, né? A porcentagem é bem elevada para diminuir aí os riscos de queda no ambiente domiciliar, ou até mesmo na rua, ou em qualquer local que esse paciente queira ir, ok? Ele não vai ficar limitado sem ter o que fazer, sem ter para onde ir, alguma coisa do tipo, porque justamente ele vai ser estimulado e a sua capacidade motora, física e mental vai estar preparada para qualquer desequilíbriozinho que ele passa naquele momento. Falamos sobre treino de equilíbrio, né? Agora vamos passar para o próximo. Alguma dúvida sobre alguma questão relacionada ao equilíbrio? Não? Para trabalhar o equilíbrio no idoso, minha gente, como eu mostrei para vocês vários exemplos de exercícios na aula de equilíbrio, né? A gente viu, e até vocês mandaram uns para mim, né? A gente viu que são coisas simples que a gente pode fazer em casa, coisas do dia a dia, mas que traz aí vários benefícios. E para realizar treino de equilíbrio, não precisa ter as maiores máquinas, os melhores equipamentos, não. Um sentar e um levantar de uma cadeira, ficar de uma perna só, andar na areia da praia, né? Tudo isso são formas aí da gente trabalhar o equilíbrio desses pacientes, ok? Agora vamos passar para o próximo, que é falando sobre os fundamentos do treinamento de resistência, que foi o que a gente viu na aula presencial, na aula passada. Mas aí eu vou revisar com vocês um pouquinho. A gente viu sobre atividade aeróbica e atividade anaeróbica, né? A diferença de uma para a outra.
né? E aí, como eu falei para vocês na aula passada, quem pratica aí academia já deve ter ouvido falar sobre essas modalidades. E aí, minha gente, a atividade aeróbica, ela é uma atividade que vai trabalhar muito bem o seu corpo, né? Por um tempo indeterminado. Então, é um tempo que é contínuo. Uma atividade aeróbica não é uma atividade que você vai ter muitas pausas. Aliás, você não tem nem pausa. Você começa e você precisa finalizar ela por um tempo contínuo. Não é uma coisa rápida, né? Então, a atividade aeróbica é quando os músculos trabalham de maneira rítmica e com oxigênio, ou seja, a geração de energia pelos músculos e feita da utilização do mesmo, né, do gás. Tais atividades têm um nível de intensidade e um tempo de execução contínua. Então, as atividades aeróbicas, elas têm um tempo contínuo, não é rápido, não é uma coisa que em 2 segundos eu já terminei. Não, são situações que levam aí por muito mais tempo e que exige bastante resistência dessa pessoa. Então, a intensidade e o tempo de execução contínuo, no qual diversos sistemas do corpo são estimulados, como, por exemplo, o coração e o pulmão, metabólico e vascular. Então, atividades aeróbicas são atividades contínuas, né, com a intensidade e o tempo um pouco maior, né? E aí, os exemplos de atividade aeróbica se encaixa aí o ciclismo. Quando você está pedalando, né, você não pedala... Peraí, eu pedalei 5 minutos, agora eu vou descansar. Aí eu vou pedalar mais 5 minutos e descanso. Não. Quando você vai andar de bicicleta, se você for até, por exemplo, até a BR-101, você vai até a BR e volta. Você não vai pausando, a não ser que você passe mal, né? Mas você não vai pausando até chegar lá. Então, se encaixa em um tipo de atividade aí aeróbica. A natação, a corrida... Principalmente com essas maratonas que acontecem aí, né? A Maratona do Sol, 5 km, 15 km, 20 km, né? Você não vai correr, eu corro 1 km e vou parar. Eu corro 1 km e vou parar. Não, você está na maratona, você corre até finalizar aí a sua, né, o seu percurso. Então, se encaixa em um tipo de atividade aeróbica. Do mesmo jeito quando vocês chegam na academia, né? Quando vocês estão lá na academia, que o professor diz, vá ali para a esteira, passe 15 ou 20 minutos, ou 30 minutos, não sei, ele que vai dizer lá, né? Você não vai ficar na esteira 10 minutos, para, mais 10 minutos, para, mais 10 minutos, não. É uma atividade contínua e vai exigir do seu coração, porque se você não suportar, você vai passar mal, né? Então, a atividade, aí a corrida, a caminhada, a esteira, a bicicleta, tudo se encaixa em uma atividade aeróbica, ok? A atividade anaeróbica, né, é um exercício, já é um pouco diferente da aeróbica. A anaeróbica, ela já é curta. Ela já é um exercício, ela é de alta intensidade, porém, ela é curta, ela é rápida, é uma atividade que você não vai passar meia hora fazendo ela. 1 hora, 2 horas, não, é coisa rápida. Então, atividades anaeróbicas são atividades curtas, mas porém de explosão. Você dá o seu máximo naquele pequeno tempo que você tem. Então, a atividade anaeróbica é um exercício de curta duração e de alta intensidade, que trabalha diversos grupos musculares. Os exercícios anaeróbicos incluem qualquer atividade de movimentos rápidos e de alto indício de esforço, como, por exemplo, os sprints, os saltos, a musculação, o campeonato de natação, a corrida de 100 metros e entre outros aí. Então, são exercícios que vai dar você vai gastar a sua energia total, mas naquele tempo, certo? Não passa aí daquele tempo quando você está fazendo o treino anaeróbico. Então, por exemplo, você vai fazer aqueles sprints, né, que são uma modalidade na academia, que você começa a pular numa cama elástica, só que eles vão diminuindo a intensidade, né? Tem uns que diminuem, tem uns que dão uma pausa, né? E outras modalidades também. Porém, não é contínuo. Você não vai passar 1 hora pulando sem parar ou sem diminuir essa intensidade, certo? Então, se encaixa aí um tipo de treino anaeróbico, de exercício anaeróbico, ok?
E aí os cuidados que a gente deve ter com a questão dos treinos aeróbicos com as crianças, com os idosos, né? Idoso que gosta muito de caminhar ou gosta de fazer uma atividade como por exemplo, anaeróbica, de para musculação, alguma coisa do tipo, né? Então a gente tem que estar sempre prestando atenção na hidratação do paciente. As vestimentas têm que ser bem leves, confortáveis. Respeitar o limite do paciente. Botar o paciente para caminhar. O paciente 5 minutos tá tonto, tá cansado, para, certo? Porque aí o paciente ele não tem esse condicionamento de passar meia hora fazendo uma caminhada. Então a gente para porque ele já está mostrando ali o seu limite. Com crianças a gente faz de forma lúdica. Então é com brincadeiras, é com estímulos com jogos, com brinquedos. Aí a duração da atividade são eles é quem dizem, com liberdade para descansar, porque criança tem que ser dessa forma mais amorosa, mais lúdica, mais informal, certo? Gente, dúvidas sobre o assunto, sobre a nossa revisão? E aí, Dora, Aldinete, Rosimar, dúvida, meu povo? E aí? Elizabeth. Professora, essa página que a senhora estava dando aula, qual as páginas, os capítulos? Porque eu me perdi todinho aqui. Se perdeu, mulher, pois se acha agora. Peraí, só um minuto. Pega aí seu livro e vá marcando aí. Porque não tem errada. Pega aí, abra na página do seu livro, página 7, que é no sumário. Você abre aí na página 7 do seu livro. Capítulo 1, psicomotricidade. Tem aí, ó, você faz o coração. Capítulo 1. Tem aí, ó, do 11 ao 14. A diferença de atividade física para exercício físico. Capítulo 2. Página 16 a página 17. No seu sumário. Tá conseguindo acompanhar? Sim. Aí, ó, você pula o 3, o 4, o 5, aí pula o 6, pula o 7 e vem lá para o 8, ó, capítulo 8, atividades físicas para portadores de necessidade especial. Aí você vai para o capítulo 8, página 38 a 41, certo? A gente falou sobre exercícios para acamados, também é importante. Aí capítulo 11, página 46 a 49. Treino de equilíbrio, capítulo 12 e 13, no sumário de vocês, certo? Tá dando para acompanhar, Maria Guiar? Tá se achando? Sim. Eu tava nessa página, porque eu tava perdida. Só que eu tava na página certa mesmo, mas agora deu certo. Aí nós temos aí, ó, treino de resistência, capítulo 16, no sumário de vocês. É só vocês marcarem, capítulo 16, ó. Página 66 até a página 69, né? E é isso que a gente revisou hoje. Agora, eu vou passar uma atividade, certo? Uma atividade dirigida para a nossa prova, para vocês escreverem e estudarem por essa atividade, ok? Vocês praticarem aí, uma prova... É uma atividade dirigida para a prova. Professora, vai ser igual à prova? Não, mas vai abordar os assuntos que vai ser cobrado na prova, certo? Não tem como eu passar uma atividade para vocês e cobrar a mesma pergunta na prova. Mas sim será o mesmo assunto, ok? Então, se você responde a atividade, vocês têm grandes chances aí de tirar um 10. Vou colocar aqui a atividade e vocês vão me dizer se vocês estão conseguindo visualizar aí na casa de vocês. Só um minuto. Estão conseguindo ver? Sim. Então, comecem a copiar aí no material de vocês. Gente, vocês escrevem, né, a atividade que eu tô passando aí. E se vocês quiserem já ir respondendo quando a gente terminar aqui, e aí até às 19 horas, a gente pode ir corrigindo essa atividade, certo? Então, o que é psicomotricidade? Tá aí a pergunta. Primeiro, o que é psicomotricidade? Cite os elementos da psicomotricidade. Qual a diferença entre atividades físicas e exercício físico? Aí vocês vão fazendo e já pode ir respondendo e tirando as dúvidas até às 19 horas, ok?
Tá dando pra ver? Todo mundo que tá aí online tá conseguindo visualizar? Sim. Ok, Sim. ok. Quando vocês terminarem de escrever, vocês avisam, tá? Quem terminar, avisa que terminou, ok? Esqueçam não. Terminei de copiar, agora eu vou responder. Eita, tá rápida. Qualquer dúvida, a Maria Gal, é só perguntar, viu? Certo, vou responder aqui. Quando terminar, eu passo para a senhora, tá certo? Agora sim, até às 7 horas, certo? Eu vou estar dando qualquer orientação pra você até 7 horas. Então, qualquer dúvida, se a gente tiver aqui online ainda, você fala aqui. Se não, você pode falar lá no grupo. Até às 7 horas. Depois das 7 horas, eu dou aula para outra turma. Eu não tenho como dar assistência a vocês mais, certo? Ok. Ok.
Professora? Oi. Oi. Sumiu. Foi porque eu tô vendo aqui vocês, que eu queria saber se tem alguém, mas aí o povo tá calado mesmo. Peraí. Vou colocar lá de Eu novo, tô na Rosimar. questão, vou pra questão 7 agora. Certo, que eu tava vendo, mano, pô, tá tão calado. Será que ainda estão aí ainda? Eu saí aqui pra me ver vocês. Tá, Pronto. Deu certo, Osmar? deu Tá sim. ok. Terminei já, vou responder. Ok. Qualquer dúvida é só falar, viu? Terminei, vou começar a responder. Ok. Mas se a gente não conseguir terminar até o final da aula, não tem problema não, a gente continua fazendo. Não tem problema nenhum. Isso aí é pra É pra vocês. gente estudar nesses exercícios pra prova, né? Isso, exatamente. Isso aqui é pra vocês estudarem, pra vocês Tá ficar. bom. Agora sim, apareceu dúvida, pode perguntar que eu respondo. Ah, eu tô com dúvida em tal coisa. Aí pode perguntar lá que a gente vai respondendo. Mas não tem vexame Tá, não, tá certo. Rosimar. Não tem vexame. Não precisa nem entregar, certo? É só pra você responder, pra vocês estudar pra prova. Tá bom. Tá, obrigada. Nada.
Ana Karine conseguiu fazer? Aldinete, Cristiane, Estou terminando, professora. tá certo. Elizabeth, Já terminei, estou respondendo. tá bom, tá ótimo. Vou Mas, responder, professor. ok. Deixa eu só perguntar aqui uma coisa a vocês. Deixa eu botar aqui pra me ver. Vocês preferem que eu encerre a transmissão e vocês ficam fazendo atividade, qualquer dúvida, pergunta no grupo, ou vocês querem continuar aqui junto comigo até as 7 horas? Poderia encerrar e qualquer dúvida falaria no grupo. Assim, minha opinião. Sua opinião? Alguém mais? Pode encerrar. Todo mundo já fez? Ana Karine? Falta eu terminar, professora. Falta Pronto. eu tô na. Vou colocar. Falta 2. Pronto, vou colocar lá. Quando todo mundo terminar, avisa, que aí eu encerro aqui e a gente fica pelo WhatsApp. Tá Agora eu bom. vou responder o meu, terminei. Ok. Lembrando que não é para entregar a atividade, certo? É para vocês estudarem para a prova. Professora, essa do 4. Cite os principais benefícios da prática de atividades físicas. No livro tem benefícios das atividades físicas e exercícios. São essas? É a mesma coisa, é. É a mesma coisa. Certo, obrigada. Nada. Terminei, professora. Eu vou responder. Ok. Valeu, Cris. Gente, falta mais alguém escrever a atividade? Ou todo mundo já fez? A Dora, as duas Doras, Silvana. Já terminei, professor. Terminou, Silvana? Dora, terminou, Dora? Dora Amor e Dora Meirelles. Terminei já. Pronto. Então, meninas, eu vou finalizar aqui a nossa transmissão e a gente fica lá pelo WhatsApp, ok? Ok. Ok, professora. Ok. Ok. Então, beijos e até lá no WhatsApp. Ok. Tá, Tchau. Tchau.